Por favor, boa noite, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Eu peço que você abra a tua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, por favor, no capítulo de número 18 e no verso de número 18. Lucas 18, por favor, faça a gentileza. Eu quero ler um texto e falar um pouco sobre a palavra de Deus para nós. Se você está de blusa, recomendo que tire, porque está calor, né? Você achou que o ar-condicionado ia te esfregar hoje, mas ele está mais sossegado aí, né? Tá quente. Glória! Tudo bem aí? Lucas 18. Tá tudo bem aí com vocês? Passaram bem o final de semana? Todo mundo sobreviveu? Estamos ficando resfriados de novo, né? Já estamos igual cachorro, né, velho? Nariz escorrendo, garganta arranhando. Eita mundo, velho. Velho é uma bosta, né? A gente melhor de uma já pega a outra. Mas tá bom, né? Vamos lá. Eu quero falar hoje sobre a parábola do velho, aliás, do jovem velho, desculpe. Jovem rico. Eu quero fazer um comentário com você, eu queria que você entendesse. Existem algumas vertentes teológicas no mundo. E cada uma deriva, vai para um lado do entendimento do Evangelho. Mas existe uma específica que chama-se calvinismo. O calvinismo é uma corrente teológica que vem da igreja presbiteriana, da igreja batista tradicional, desde a sua fundação. Wesleyana e muitas outras igrejas. O calvinismo acabou com o cristianismo na Europa. Acabou. Matou o cristianismo na Europa, está matando nos Estados Unidos, né? E aonde ele passou, ele acabou com a igreja. Ele não conseguiu acabar com a igreja no Brasil por causa do pentecostalismo, que foi trazido por Jesus Cristo, né? Em 1907, com o Gunnar Wingren e o Daniel Berg, que são os caras que começaram as Assembleias de Deus, que começou, se não falha a minha memória, em 1913, acho, ou 14, eu não sei, mais ou menos isso aí, lá no Pará. Mas o calvinismo, ele prega a predestinação. Ele diz que você é predestinado a ir para o céu. Você é predestinado a ser salvo. Que não existe o livre-arbítrio. Ele fala, eles são cessacionistas. O que isso quer dizer? Significa que eles acham que os dons do Espírito Santo cessaram nos apóstolos, que eles vieram só para os apóstolos e depois não existem mais. Eles não acreditam no dom de falar em línguas estranhas, eles não acreditam na manifestação do Espírito Santo e eles vão queimar no quinto dos infernos, né? É muito simples isso, porque a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão, né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a outros as obras do Espírito Santo. Amém? Pastor, o que é atribuir aos outros? É o Espírito Santo. Um exemplo que eu vou te dar. Você é crente, você tem conhecimento da palavra, você é adulto espiritualmente, porque o pecado contra o Espírito Santo só comete quem tem consciência. Não é de maneira inconsciente. Eu falei o negócio, mas eu não sabia. Não vai ser contado. Teu tempo de ignorância não é contado, é só quando você sabe o que você está falando. Então você é teólogo, você é um cara velho, e você aponta para o Espírito Santo e fala, você é o diabo. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Amém? Tá entendendo o que eu estou falando? Então, vou dar um exemplo para você. Deus levanta uma pessoa no meio da igreja e a pessoa começa a falar em língua estranha e diz assim, assim diz o Senhor, amanhã o Palmeiras vai ser o melhor time do mundo. Podia ser o Corinthians ou São Paulo, mas tem que ser o melhor, né? Senão... E aí você levanta e fala, isso aí é o diabo. E foi o Espírito Santo que falou. Você vai para onde? Pro quinto dos? Quem entendeu isso, fale amém. Então nunca fale isso, se você não sabe quem está falando. Porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui do Palmeiras, mas podia ser qualquer coisa. Ok? Então o Espírito Santo, ele pode se manifestar. Jesus disse isso, não é? Quando ele estava ascendendo, isso está ali no livro de Atos,
subindo aos céus, e ele disse para os seus discípulos: eu vou para junto do meu Pai, mas eu vos deixarei o meu Espírito até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo de Deus vai ficar conosco até Jesus voltar. Amém? Isso está na Bíblia. E ele vai se manifestar do jeito que ele quiser, porque ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Ele é o Espírito Santo de Deus, foi quem desceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou Jesus. Foi o Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus foi muito claro quando disseram assim: você expulsa os demônios pelo maioral dos demônios. Falaram isso para Jesus. Jesus disse: contra mim você pode falar o que quiser, mas se você falar isso do Espírito Santo, você vai queimar no quinto dos infernos. Esse pecado não te vai ser perdoado. Então tá cheio de gente que fica aqui, que vai para o quinto dos infernos, porque blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Amém? É necessária essa lição hoje para você, porque você precisa entender e aprender isso. E certa vez, eu estou te contando um testemunho antes de eu começar a pregar. Eu fui convidado para ir num debate teológico. E lá tinham calvinistas. E eu orando ao Senhor na minha casa, disse: Jesus, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra que seja como uma marreta. A hora que eu bater no cara tem que quebrar tudo. E aí Jesus me deu esse texto. Lucas 18:18. Ele disse: filho, o jovem rico põe a teoria calvinista por terra e mostra que ela é diabólica e satânica. Então, quando você hoje observar esse texto, você vai ler junto comigo. Amém? E você vai entender que o Evangelho de Jesus Cristo, ou no Evangelho de Jesus Cristo, há o quê? Liberdade, há livre-arbítrio. E você tem o direito de fazer a escolha. Você pode escolher ir para o inferno, mas ainda assim é uma opção sua. Então qualquer pessoa que diga para você que você não tem livre-arbítrio é diabólico. A Bíblia diz isso. É um pensamento diabólico, humano e enganador. Porque a Bíblia diz que você tem sim o direito de escolher para onde você quer ir. Mas ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Só tem 2 lugares, irmão. Não tem 3. Só 2. E quem vai escolher para onde você vai é você. Eu te dei essa prerrogativa de escolha. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmão, e ele disse que aqueles que morressem com ele ressuscitariam com ele, e ele ressuscitou no 3º dia. Amém? E ele está vivo. Ele disse que nós seríamos ressuscitados junto com ele. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, se não falha a memória. Eu acho que é, mas eu não me lembro. Se estiver errado, desculpe, mas eu acho que é. Ele está escrito ali, tetelestai. É uma palavra grega que significa está consumado. Então, quando Jesus morreu, que ele entregou o seu espírito, ele disse: está consumado. O quê? O que estava consumado? O que acabou? O que aconteceu? O que ele terminou? A obra dele. Qual é a obra de Jesus Cristo? É a obra salvídica. O que é a obra salvídica, pastor? A obra de salvação. É a graça. Então, quando Jesus morre, entrega o seu espírito, ele traz para mim e para você a graça. Pastor, o que significa a palavra graça? Favor imerecido. Ou seja, é algo que Jesus está dando para você sem que você mereça. Você não lavou a louça, mas ganhou chocolate. Amém? Então, Jesus, ele deu para mim e para você a graça, para que mesmo nós não merecendo, pecadores que somos, se nos arrependermos do nosso pecado, ele é poderoso para nos perdoar. E através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário, eu e você somos limpos, lavados e remidos. O livro do Apocalipse diz que nós somos lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. Somos embranquecidos. Amém? Então, quando Jesus morreu na cruz, ele deu para nós a oportunidade de sermos, não é a obrigatoriedade. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém é obrigado a ser salvo, ninguém é obrigado a acreditar em Jesus Cristo, ninguém é obrigado a seguir a sua palavra.
Ninguém é obrigado. E Jesus jamais vai obrigar você. Amém? Então por isso Jesus disse: se você se achegar a mim, eu me achegarei a ação tem que partir de você. Você tem que vir para Jesus. Porque Jesus já fez a parte dele, já morreu na cruz, já entregou-se, o seu sangue já verteu, a terra bebeu, né? O Cordeiro de Deus foi sacrificado, tirou os pecados do mundo para que eu e você fôssemos salvos. Amém? Então agora, Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, ele diz assim: aquele que crer e for batizado será. Quem não crer já está. Então ele traz para nós dois povos, amém? O povo que creu e o povo que não. Um vai para o céu, o outro vai para onde? Para o inferno. Então, qual dos dois povos você vai querer ser? Por que você pode escolher? Porque você tem livre-arbítrio. Amém? Vamos ler o texto? Presta atenção. E perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? 19. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um. Que é? Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. 23. Mas, ouvindo ele isso, encheu-se de... porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm? 25. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo ou pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de... Amém? Feche os olhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Eu peço que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre as nossas vidas. E o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos alcançar hoje com a verdade, que é a tua palavra, para que nós sejamos libertos da mentira, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou trazer a primeira parte, depois a gente vai para a segunda parte do texto, tá? Mas eu quero aqui falar para você, volta no 18, minha filha, por favor, já está aí. Perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus estava na praça pregando o evangelho. Aí chega um jovem muito rico, judeu, religioso, guardador da lei, um homem que aos olhos dos homens era um homem justo, honesto. E aí ele vê Jesus com uma multidão. Eu já falei para vocês que os historiadores dizem que quando Jesus estava reunido, em torno dele tinham sempre em torno de 5.000 pessoas. Era muita gente. Uns vinham porque Jesus tinha pão, outros vinham porque estava doente, Jesus orava, curava todo mundo, e outros amavam a Cristo e estavam ali para ouvir a palavra da salvação. E Jesus então pregando, veio esse homem na frente de todo mundo e ele olhando, disse para Jesus, fez essa pergunta: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu no 19. Respondeu-lhe Jesus com carinho, porque Jesus era mansinho, né? Salfino era Jesus? Era? Irmão? Jesus era um salfininho, né? Sim ou não? Jesus não tinha humor, certo? Não, irmão. Jesus era o cara. Ele dava umas respostas homéricas. Por que ele fez isso? Porque ele viu a intenção do coração do cara. Porque o cara veio bancar o judeu para cima dele, o religioso.
Entendeu? E Jesus já conhecia o coração dele. E não ache que Jesus não conhece o seu coração, o meu coração ou o coração de qualquer um. Não ache você que as pessoas enganam a Jesus. Com uma carinha de bonzinho, com uma fala baixinha, falando carinhosamente. Ai, Senhor. Não, irmão. Jesus já conhece a intenção do teu coração. E Jesus então respondeu: ninguém é bom, senão um, que é? Por que Jesus não se equiparou a Deus? Porque ele era Jesus, homem, gente. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Jesus, homem, ele era o filho do homem. Amém? Ele havia abrido mão das prerrogativas de Deus. E ele vivia na terra como um homem. Por que ele fazia isso? Para provar para você que é possível você ir para o céu sendo homem. Que é muito fácil você olhar e dizer: Jesus fazia isso porque ele era Deus. Não é? É fácil. É moleza. Mas não, Jesus viveu como homem para mostrar para você que mesmo como homem, vivendo desta carniça, né, esse corpício de bailarino espanhol, né, é possível você herdar o reino dos céus, caso você queira. Amém? 20. Sabes os mandamentos? 2 pontos. Quais mandamentos Jesus cita? Por que Jesus não falou guardarás o sábado? Você já percebeu que no Novo Testamento, todas as vezes que Jesus fala, são 3 vezes, que Jesus fala, sabes os mandamentos em evangelhos diferentes, nunca ele falou, e guardarás o sábado. Nunca ele disse isso. O guardar o sábado não está escrito no Novo Testamento. Em nenhum lugar. Isso é uma coisa que você precisa saber. Por quê? Porque ele faz parte da lei. E não do tempo da graça. Amém? Não adulterarás. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunha. Honra a teu pai e a tua mãe. Jesus está ali falando para todo mundo. O que é replicar? O que é replicar? Replicar é você atravessar o cara quando o cara está falando. O cara está falando um negócio, o pastor está falando para você, o Palmeiras é o melhor time do mundo. Você fala, não, é o Corinthians. Você está replicando. Você está atravessando o pastor num comentário justo e digno que o pastor está falando uma bobagem. Você não sabe o que diz. Deus tem misericórdia de você. Né? Então replica o homem, ele atravessa Jesus e diz, tudo isso tenho guardado. Essa tradução não está muito adequada, mas a tradução correta é, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ele está dizendo, desde criança eu cumpro a lei perfeitamente. O que é que ele está dizendo para Jesus? Senhor, eu sou um religioso perfeito. Eu sou um cumpridor da lei. Eu sou um judeu exemplar. Ele está gargalhando isso para todo mundo ouvir. Eles estão numa praça pública, na frente de todo mundo, tem milhares de pessoas e ele está num embate com Jesus. E Jesus está dizendo o que ele precisava para ele morar no reino do céu. E o cara dizendo, não, mas isso aí eu já faço. O que ele está falando? Não, mas disso aí eu já sou digno de morar no céu. Se é só isso aí, tá safo, já faço tudo isso aí. Jesus percebendo o seu ardil. Escute isso. Jesus safo, né, irmão? Jesus era safo, irmão. Jesus não era trouxa. Jesus era um cara safo. Jesus percebendo que o cara estava dando uma despertalhão na frente dele, falou, negão, pera aí que eu vou pegar você agora. Jesus continua, 22. Quando Jesus ouviu isso, ouviu o cara gralhando, que era justo, que era bom, que fazia tudo certinho, disse-lhe, então só te falta uma coisa. Você já pensou, irmão, você conversando com Jesus, tentando justificar a sua ida para o céu? Você já quis ir em algum lugar que alguém não queria te levar e você estava tentando convencer a pessoa a levar você? Aconteceu isso aí com você? Sim ou não? Qual foi o argumento que você usou? Irmão. Você queria ir no cinema e alguém não queria ir. E aí você, vamos no cinema? Não vou. Vamos, não vou. Mas por que você quer ir no cinema? Qual argumento você usaria?
Tinha que ser um bom, né? Para convencer a pessoa a ir no cinema com você. Não é? Então você teria que ter um bom argumento. Por que as pessoas gritam quando você está tendo uma discussão? E discussão não é briga. Discussão é um diálogo um pouco mais intenso, com um pouco mais de sentimento. Não é? Tem gente que é muito bom nisso. Tem outras pessoas que não aguentam a pressão. Se entrar numa discussão, arrega. Mas tem gente que é bom para discutir. Porque tem o que? Argumentos. Então, quando é que uma discussão deixa de ser uma discussão sadia e vira uma briga? Quando um dos lados perde a razão. Então, quando você está discutindo com alguém e a pessoa contra-argumenta, você argumenta, a pessoa contra-argumenta, se preferir na Bíblia, você prega, a pessoa redargue, né? E você vai para a tréplica e a pessoa truca você de novo e você vai no argumento. A pessoa tenta quebrar até uma hora que acabou o argumento de um dos lados. E um dos lados continua cheio de argumento. Por quê? Porque ele tem razão. Aí ele tem razão. Então a pessoa que perdeu a razão faz o quê? Dá um soco no outro. Não é isso? Desculpa, se eu estou falando bobagem, você pode falar que é bobagem que eu estou falando. Você pode pegar a tua Bíblia, jogar na minha cara e falar, pastor, isso é mentira, isso não acontece. Não é? Quando a pessoa perde o argumento, irmão. Eu, certa feita, numa discussão teológica com uma pessoa que até eu gosto muito, professor de universidade, muito querido ele, é de Ponta Grossa, tentando me convencer sobre o calvinismo, a gente discutindo. E ele disse, pastor, então vamos fazer o seguinte, eu vou usar 5 minutos de argumentação com você, eu vou convencer você que o calvinismo e a predestinação é bíblica. Eu falei, tudo bem, mas só no Novo Testamento, porque eu não sou judeu, eu não vivo velho. Ele ficou mudo. Ele falou, não, mas você sabe que eu preciso usar o livro de Provérbios e de Salmos. Eu falei, claro, mas isso aí é do judeu. A Bíblia diz que nós vivemos no Novo Testamento, não é no Velho. Eu não sou judeu, eu sou cristão. Então eu quero que você mostre e prove para mim a tua argumentação dentro do Novo Testamento. Se você provar para mim aqui, eu aceito. Não, mas eu não consigo. Eu falei, claro que você não consegue. Sabe por quê? Porque isso não existe. Isso é um Frankenstein teológico. Ele falou, não dá para discutir com você. Virou as costas e foi embora. Você vive no Velho Testamento? Eu falei para ele, então você tem que começar a apedrejar as pessoas. Você não pode rapar a tua barba, porque a Bíblia diz que você não pode rapar. Você não pode arredondar o corte do teu cabelo, porque a Bíblia diz que é pecado. Estou falando do homem. Você pode ter 5 mulheres, 6, 7, 8, quanto você puder sustentar. Você pode ter um step. Fora, você pode ter, só pagar. Porque se pagar não era pecado. Pagou, não tinha culpa. Está no Velho Testamento isso, irmão. Está no Velho Testamento isso. Uai. Ah, mas isso aí, não, mas se você viver um, você tem que viver todos. São 600 e bola mandamentos. Você tem que viver todos. Sem exceção. Chegou no 7º ano que o cara está devendo, você tem que perdoar a dívida. Você deu um carro pro teu irmão e ele não te pagou em 6 anos, no 7º você tem que dar para ele. Sabe aquele casa que você vendeu que o cara não te pagou? Você entrou na justiça e o processo faz 20 anos. No 7º você tem que desistir e dar para ele. A Bíblia diz isso no Velho Testamento. É o ano do perdão. Você tem que perdoar tudo. Todas as dívidas. Se você tem um escravo, você tem que libertar. 7 anos.
Você emprestou dinheiro a juro, acabou a dívida do cara, 7 anos, recebe 6, o 7º, tchau, acabou. Está na Bíblia isso. E você não quer cumprir? Ah, mas isso aí, né? Não, como assim, irmão? A Bíblia diz que se você pecar em um, você peca em todos. Por isso que o Velho Testamento acabou. Eu tenho ensinado vocês dentro da palavra de Deus. A Bíblia é muito clara, irmão. A lei acabou em João Batista. Acabou, já era. Agora nós vivemos na graça. A graça está escrita e descrita no Novo Testamento. Esse é o nosso modelo de fé. O Novo Testamento. Nós somos neotestamentários. Nós somos evangélicos. Por que é chamado de evangélico? Porque nós vivemos os evangélicos. Senão você era chamado de deuteronomista. Não é? Levitiquíssimo. Pentateutístico. Irmão, o que você é? Eu sou pentateutístico. Salmista. Cara, você não é isso. Você é evangélico. Você vive os evangelhos. Você vive a palavra de Deus no Novo Testamento. O apóstolo Paulo disse isso na carta aos Coríntios. Eu já ensinei vocês. Que em Cristo, não é isso que a Bíblia diz? A lei foi o quê? Anulada. A Bíblia é clara. Então se ela foi anulada, como é que eu vou usar aqui? Só porque eu quero? Para defender minha tese? Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma? Diga para mim, repita comigo, uma coisa. Vende tudo quanto tens. Não, Jesus pegou pesado, vamos falar, né? Jesus estava meio... já estava no grau com o cara já, né? Hã? Que ele não deu uma remada, né, irmão? Ele deu uma cajadada na moleira do cara. Não foi uma remada nas costas, né? Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e... O cara foi? Sim ou não? Por que que ele não foi? Porque ele tinha livre... Jesus obrigou ele a segui-lo? A graça de Jesus foi irresistível? Sim ou não? Não. Então a teoria da graça irresistível existe? Que quando Jesus te chama, você não resiste e vai. É a teoria calvinista. Graça irresistível. Existe graça irresistível segundo a palavra de Deus? Não. O cara falou para Jesus: eu não quero seguir você. Está na Bíblia, gente. Porque as pessoas não lêem a Bíblia. Está ali, ó. Uma vez salvo, salvo para sempre. O jovem foi para o céu. Ele foi para o quinto dos infernos. Olha o que a Bíblia está falando. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terá um tesouro no... E vem, vírgula, segue-me. E aí vamos ver o 23. Mas, sempre tem um mas, né? Mas, vírgula de novo, ouvindo ele isso, encheu-se de alegria, correu atrás de Jesus, soltou 2 foguetes, deu 3 pulos, um rodopio, plantou 2 bananeiras e foi correndo para o céu. Foi isso que ele fez? Por quê? Porque ele tinha escolha. E ele escolheu não ir. E eu espero que você, lendo o texto, você entenda de uma vez por todas que existe um evangelho pregado de verdade e existe um evangelho mentiroso por aí. Tem gente pregando e não se cansa de pregar ele. Por que que ele não quis ir para o céu? Porque ele era muito... Olha para quem está do teu lado e pergunta: por que você não quer ir para o céu? Ele era muito rico. Você é o quê? Você tem amante? Você gosta de tirar cocaína? Você gosta de fumar maconha? Você gosta de torcer pro Corinthians? Não, essa é brincadeira. Você gosta de fazer canguru perneta com os outros? Tem que ter um motivo, né, Edilson? Porque tem gente, um monte de gente que não vai pro céu. Aí tem que ter um motivo. Gosta de mentir pros outros? A Bíblia diz que o mentiroso vai pro inferno. Que o adúltero vai pro inferno. Eu tô só brincando aqui, mas eu tô falando a verdade pra você. O adúltero vai pro inferno. O mentiroso vai pro inferno.
O hipócrita vai para o inferno. É a Bíblia que diz. Os bêbados vai para o inferno. Não é isso que a Bíblia diz? Então, qual foi o motivo que levou ele para o inferno? O dinheiro. Porque ele não quis abrir mão do seu dinheiro para trocar ele por Jesus. Tem gente que não quer abrir mão do seu marido. Ai, Jesus. Porque o marido fala, você escolhe ou essa tua igreja, Jesus ou eu. Não, vou ficar com você porque Jesus eu pego no outro dia. Que eu te amo, eu amo minha família, minha casa. E a Bíblia diz que primeiro minha família. É isso que a Bíblia diz? Primeiro é? Mas não tem muita gente que abandona Jesus por causa do homem? Ou de uma mulher? Sim ou não? 24. E Jesus, vendo-o assim, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm? Ele disse que o rico vai para o inferno? Sim ou não? Não. Ele só disse que vai ser difícil. Por quê que vai ser difícil o rico entrar no reino do céu? Irmão? Porque a maioria dos ricos amam o seu dinheiro. E você pode ter dinheiro, mas você não pode amar ele. Você está com uma nota de 100 no bolso, uma garopona. Aí você vê o irmão na prova, o irmão vem e falou, irmão, você não tem 100 para me emprestar? Você... Não. Eu te amo. Eu não vou deixar você. Eu não consigo viver sem você, minha garopa querida. Amor da minha vida. Amém? E diz que a Bíblia está falando. Então a Bíblia não diz que você não pode trabalhar, se esforçar, ganhar dinheiro, ser próspero, crescer. A Bíblia nunca falou isso. Ela falou que você não pode amar o dinheiro, irmão. Não pode amar o dinheiro. Ele não tem que ser prioridade da sua vida. 25. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de... Quando Jesus usou essa analogia, do que ele estava falando? Daquela agulha de costura que você tem em casa? Sim ou não? Ele estava falando do quê? Ele estava falando de um furo que tem no muro da cidade de Jerusalém, que hoje é o Muro das Lamentações, que você vê todo mundo ir lá, põe uma touquinha e põe um negocinho lá, uma oração, vai lá, ora a Deus, né? Lá em Jerusalém. Aquele Muro das Lamentações é um muro lateral do templo que não foi destruído, ainda está lá. Então existe um furo ali, chamado-se buraco da agulha. Qual era a função dele? Quando o jovem não conseguia mais passar nele, ele era fininho. A criança, normalmente com 11, 12 anos. E ele travava e não atravessava aquele lugar, ele era considerado o quê? Adulto. Eu sei que a tradição, né, e a gente vê no Velho Testamento, que quando o povo não quis entrar em Canaã, todos aqueles que tinham 21 anos para cima morreram no deserto. Os que tinham 21 anos para baixo não foram considerados culpados porque ainda não eram adultos. Então não é o adulto nessa expressão de ser um homem, mas é que significava já que ele não era mais criança e ele já era tratado como um homenzinho. Desculpe se não ficou muito, né? Mas eu acho que o meu entendimento é esse aí. Ele já era começado, né? Já podia trabalhar, já podia fazer outras coisas, que ele não era mais criança. Então, enquanto ele passasse naquele furo, ele era considerado criança. E ele era tratado como criança. A partir do momento que ele não cabia mais naquele troço, isso era um costume judeu, tá? Não passava mais naquele, ele entrava, entalava, ele já não ia mais. Então, o furo da agulha ao qual Jesus falou é aquele.
Então só passava ali uma criança pequena, magrinha e tal, que passava naquele troço. Já o maiorzinho não cabia lá. Então é daquele furo que Jesus está falando e não desse. Porque se fosse esse da agulha de hoje, seria pelo menos 1000 vezes mais difícil. Mas Jesus nunca deixou uma coisa tão difícil que você não pudesse fazer. Amém? Então quando ele fala do furo da agulha, ele está falando daquele furo. Que certamente um camelo não passa lá. Né? Óbvio. E ele diz, é mais fácil um rico. Não é um camelo passar pelo furo do que um rico entrar no reino. Porque vai ser difícil. Porque normalmente o rico adora o seu dinheiro. E normalmente, naquele tempo, o cara que era rico, normalmente a sua riqueza era ilícita. Dificilmente alguém ficava rico trabalhando. Era muito difícil. Era um outro tempo, enfim. A maioria que é porque roubava, assaltava ou enfim fazia outras coisas. Vamos para frente então. Para frente, agora nós vamos para o stage 2. Vou ler a próxima, a gente deu 25. 26. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para... E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. 29. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há... Preste atenção que Jesus está dando aqui uma medida. Que ninguém há, vírgula, que tenha deixado casa, ou os pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e, na idade vindoura, a vida eterna. Eu queria chamar a tua atenção, e eu dividi a mensagem em 2 partes, mas elas vão se unir daqui a pouquinho. Porque o Senhor está falando de recompensa. Quando o Senhor fala do jovem rico, Ele está falando de segui-lo. Ele disse: abandona tudo e segue-me. E quando Jesus fala abandona tudo, pode ser abandonar a sua família. Pode ser abandonar seu marido. Pode ser abandonar sua esposa. E você vai dizer para mim assim: pastor, mas isso aí não é de Deus, irmão. O apóstolo Paulo, quando se converteu, foi abandonado pela esposa e pelos filhos. E viveu sozinho o resto da sua vida. E ele dizia: sou tratado como lixo. Você acha que foi fácil a vida dele? O apóstolo Paulo era uma pessoa renomada em Roma, porque ele era romano de nascimento. Ele tinha títulos. O apóstolo Paulo era o principal das sinagogas. Trabalhava direto para os caras religiosos, para os sacerdotes. Recebia cartas, a Bíblia diz, direto das mãos dele. Ele participava do Sinédrio romano. E você vai dizer: pastor, como é que você sabia que o apóstolo Paulo era casado? É simples. Só você estudar um pouquinho de história, você vai entender. Para participar do Sinédrio, que era mais ou menos como um senado ou uma casa maior, em primeiro lugar, você tinha que ser uma pessoa muito capacitada e inteligente. Segundo lugar, de uma família renomada e rico. Terceiro lugar, ser casado. Regras para participar. Se você estudar, você vai saber isso aí. Então o apóstolo Paulo havia estudado muito. A Bíblia diz que ele estudou 20 anos aos pés de Gamaliel. E aí a gente vai descobrir quem é Gamaliel. Nós vamos descobrir que ele foi um dos maiores filósofos daquele tempo. Um grande professor. Né? Então o apóstolo Paulo ficou 20 anos estudando com o cara. Né? 20 anos, a gente dividir por quantos anos tem uma boa faculdade? 5? Quantas dá? Quantas formações o apóstolo Paulo tinha? Ele era extremamente capacitado e inteligente. Para que ele ficasse todo esse tempo estudando, a sua família, para gastar grana com ele no colégio, ele tinha muita grana. Então ele era de uma família rica. Terceiro lugar, para participar do Sinédrio, ele tinha que ser casado. E a idade com que eles casavam
e a idade que o apóstolo Paulo tinha, dá-se a crer que ele já era casado há pelo menos 20 anos. Isso não está escrito na Bíblia, isso é na história. Mais ou menos 20 anos. Existem discussões, alguns dizem, não, mas talvez 15, outros 20, mas 23, mas 20 anos. Existe uma discussão aí teológica a respeito de determinadas linhas teológicas de pensamento, mas enfim. Mas é de 15 a 20 anos que ele era casado. E como naquele tempo, se você casasse com uma mulher e ela não tivesse filho, costume. Função da mulher era dar filho para um homem para ter continuidade da família. Se ela fosse estéril, ou ele casava com mais uma, ou duas, né? Ou ele dava carta de divórcio e casava com outra. Então o casamento não permanecia se a mulher não desse. Então se ele era casado há 15, 20 anos, ele tinha história. A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto que é racional a Deus. Então você tem que pensar. Então o apóstolo Paulo, quando ele se converte a Cristo, qual é a primeira coisa que ele perde? O seu status social. Porque ele era um perseguidor de cristão, ele era um matador de cristão, e agora ele se torna um cristão. Os cristãos eram a escória da sociedade, irmão. Porque os sacerdotes, eles instigavam as pessoas contra os cristãos, porque a doutrina cristã combatia a religiosidade do judaísmo. E com isso, Jesus entrou no templo, quebrou os vendilhões, né? Você conhece o texto. Chutou tudo, jogou os pombinhos fora, as vaquinhas, aquelas coisas todas. Quem que era dono das casas que vendia as coisas? Os sacerdotes. Eles eram os donos. Como aliás é hoje, né? Você vai nessas igrejas aí, você chega lá, tem loja de Bíblia, loja de isso, loja daquilo, vende pastel, vende dinheiro, vai para quem? Para quem que vai o dinheiro? Para a igreja? Quem falou para você que vai para a igreja? Vocês são muito inocentes, né? Vocês são muito inocentes. Você viu que deu um BO agora aí com o snowball, né? Vocês viram aí, né? Snow é neve, né? Ball é bola, você sabe, né? Snowball. Deu um BO aí, né? Agora dissolveu o troço. Quando eu falei, os caras mandaram e-mail que ia me processar. Agora dissolveu, porque o que eu falei era verdade. Né? E aí os caras agora estão aparecendo denunciando. Dizendo assim, mas a gente tinha... Em alguns, né, determinados lugares. Lá, e daí os caras falaram que a gente tinha que tirar o dinheiro e ir lá e colocar tudo não era no caixa da igreja, no bolsa da pastora. No Ministério Público isso. Né? Então, os donos do comércio ao redor da igreja são os donos da igreja. Amém? Era assim e continua sendo assim. Era assim e continua sendo assim. Quem é um dos homens mais ricos do Brasil hoje? Edir? Pedir mais? De onde veio o dinheiro dele? Você nunca trabalhou? Poderia ficar a noite inteira citando pessoas aqui para você. Você pergunta, mas o cara tem um canal no YouTube aí e ganha um monte de grana? Não. Não tem, ninguém gosta dele. Não tem. Mas da onde? Não sei. Mas barco, tá tudo no nome dele, televisão. Tem uns que tem até rede de televisão, coisa, né? Nunca ninguém conseguiu descobrir de onde veio o dinheiro. Né? Do céu, eu acho que caiu uma mala. Não sei também como é que foi, né? Só na minha casa que não cai mal de dinheiro, né? Eu tô orando ainda. Oh, Jesus. Uma mala do céu, papai, cheia de garopa, oh glória. Ultimamente só estou ganhando roubá-lo só. Garopa não, infelizmente, né? Mas tá bom. Que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida. Volta para mim, Bico, no 25, acho que é 25, 26, né? O tio leu.
Tá bom, deixa aí no 29, deixa no 29. No 29 tá bom, deixa aí. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, que tenha deixado sua mulher, os irmãos, os pais, os filhos, por amor do reino. Veja que é específica a missão, né? É específica. Por amor do... Não é da igreja. É que é diferente, né? Eu já falei pra você, tem muita igreja por aí que não faz parte do reino de Deus. Eu já tô te ensinando isso aqui faz tempo. Tem gente que fica bravo comigo, não gosta de ouvir essas coisas. Acho que eu só tô te falando a verdade. A minha função aqui é falar a verdade pra você. Eu não sou dono da verdade, eu tô cheio de pecado, a minha vida é torta, eu faço um monte de coisa errada, né? Eu admito isso, falo isso para todo mundo todo dia. Estou sempre buscando a Jesus, pedindo perdão dos meus pecados, jejuando, para Jesus me perdoar, para Jesus ter misericórdia de mim. Eu não sou santo, eu falo isso aqui para vocês. Eu falo isso aqui para vocês todo dia, faço questão de afirmar. Mas, nós que amamos o reino de Deus, e pelo amor ao reino de Deus, é que nós nos dedicamos à igreja. Amém? Então, quando você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão... Não é buscar a igreja. Você tem que aprender isso. A igreja somos eu e você. Nós somos a igreja. Isso aqui não é a igreja, irmão. Isso aqui não é o reino dos céus. O reino dos céus virá sobre nós. E ele estará dentro de nós. Por quê? Porque nós somos o reino dos céus. Venha a nós o teu, seja feita a tua. Cara, é Bíblia, é isso que eu estou te falando. É que muitas vezes você lê a Bíblia e você não percebe. Quando eu te explico, você se fica chocado. Mas isso é só a Bíblia que eu estou te ensinando. Então nós somos o reino de Deus quando o Espírito Santo habita dentro de nós. Então quando o Espírito Santo está em nós, nós somos o reino de Deus. E em consequência somos a igreja. Nós juntos formamos a igreja. A igreja do Porto de Cristo? Não. A igreja do Porto de Cristo é uma obrigatoriedade humana. Porque você precisa ter um CNPJ para estar aqui. É só por isso. Mas nós, lá no céu, não vai ter placa de igreja, irmão. Aprende isso. A igreja não salva você. Quem salva você é Jesus. Então se você ficar agarrado na placa da igreja, você vai para o inferno. Ai, mas a minha igreja, que mané é a tua igreja, irmão? A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Ela não é sua, ela não é minha, ela não é de ninguém. Ela é de Jesus. O CNPJ é meu, porque eu que registrei, eu que fiz, é meu. Mas a igreja não é minha. E as pessoas precisam começar a entender e aprender isso. Amém? Então nós somos a igreja. Nós somos o reino dos céus. Nós formamos isso. Nós fazemos isso acontecer através da nossa fé, porque nós nos convertemos e cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque nós nos arrependemos do nosso pecado, porque nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque nós descemos as águas do batismo para a confirmação da nossa fé, porque nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, para que quando vier a tempestade a nossa casa não caia, e nós fiquemos firmes, agarrados na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré, Senhor e Salvador da nossa alma. Amém? Você tem que ter isso muito claro na tua vida. Muito claro. Para que você não seja enganado. Você já pensou quanta gente que brigou comigo por causa da Snowball? Você está falando mal da minha igreja. A minha igreja é santa. Agora acabou. Agora acabou. Tá saindo todo mundo indo embora. Os pastores, todo mundo saindo, vazando, trocando de nome. O que eu falei está acontecendo à risca. Porque a porta que Deus abre, ninguém
Mas a porta que não foi Deus que abriu, irmão, essa fecha. Essa fecha. As pessoas podem enganar você por algum tempo, mas nunca, para sempre não. Uma hora a verdade vai aparecer, a máscara vai cair. E as pessoas vão aprender a verdade, mesmo que ela doa. Mesmo que ela doa. E a dor é bom. Hoje eu estava falando da Maria Leitão hoje, né? Eu falei, hoje eu sou a Maria Leitão, sou eu, né? É bom, mas é ruim. A ordem das parciais não altera o valor da soma, irmã. Né? É ruim, mas é bom. Não tem uma economista aí que fala isso? Hã? A coisa tá ruim, irmão. Mas tá bom. Então, a coisa precisa ficar ruim para que ela melhore. Se não ficar ruim, não vai melhorar. Se não houver morte, não há vida. Quem não morrer, não vai viver. Se você não morrer para o mundo, você não vai viver para Jesus Cristo. Então nós precisamos matar a nossa carne todos os dias. E então nós vamos receber uma coisa. Na frente, filha, por favor, o 30. Há uma promessa de Deus para nós que abrimos mão das coisas em função de Jesus. Para nós que abrimos mão da nossa vida, abrimos mão das coisas que desejávamos, queríamos, mas abrimos mão disso em função de Jesus, para Jesus, por Jesus, para fazer a obra de Deus, para buscar a presença de Deus. Um dia nós vamos ser alcançados por essa palavra, é uma promessa de Jesus. Está em vermelho na Bíblia, porque foi Jesus que disse. Ele disse, não há ninguém que, tendo, diz a Bíblia, abrido mão das coisas desse mundo, não venha receber muitas vezes mais. E no porvir, ainda a vida eterna. Então, quando um dia você decidiu seguir Jesus, quando um dia, contra tudo e todos, você abriu mão de tudo em favor de Jesus Cristo, e você volta lá para o salmista, que ele disse que aquele que andou semeando a preciosa semente e regando com as suas lágrimas, voltará, colhendo todos os seus molhos e se alegrando no Senhor. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Porque há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Porque seguir Jesus não é só tristeza, não é só abrir mão, não é só jejuar, não é só orar, não. Não é só isso aí, não. Seguir a Deus vai ter os teus dias de alegria, vai ter os dias em que você vai se alegrar com os teus irmãos, vai ser o dia em que você vai comer aquele bezerro cevado, aleluia. Vai tomar aquele vinho velho, glória. Aquelas bebidas doces, aquela carne com tutano, aleluia. Tá descendo, irmão, tá descendo. Ah, irmão. Jesus não é um malvadão, não é um senhor que vai tratar você no chicote, não. Jesus, ele espera que todos os homens, isso é Bíblia, cheguem ao conhecimento da verdade para que sejam salvos. Mas quando você chega ao conhecimento da verdade, você entende e aprende que Jesus reservou para mim e para você o melhor da terra. E nós vamos comer o melhor da terra. Eu e você. Se você ainda não está comendo, é porque não chegou teu tempo. Mas vai chegar em nome de Jesus.
Vai chegar, irmão, em nome de Jesus. E eu quero profetizar hoje na sua vida. Que haja de receber no presente muito mais. Há uma promessa de Deus de retorno do céu para você. Quando você abriu mão da tua casa, da tua família, das tuas coisas em favor de Jesus. Jesus disse que quando chegar o tempo você vai receber muito mais do que você deixou para trás. Muito mais do que você deixou para trás. No tempo determinado de Deus, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. E você se alegrará na presença do Senhor. E vai dizer, valeu a pena. Amém? Fica de pé que nós vamos orar. E não haja de receber muito mais nesse mundo. E na idade vindoura, a vida eterna. Queria que você fechasse os seus olhos. Você abrisse suas mãozinhas. Eu quero orar por você. Quando o Senhor me deu essa mensagem hoje, o Espírito Santo falou comigo. E Ele disse, há uma promessa que eu quero cumprir na vida da minha igreja. Há uma promessa que eu quero cumprir na vida daqueles que me amam. Que abriram mão da sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos, dos desejos mais profundos dos seus corações. Conscientemente, abriram mão das suas riquezas e de tudo que eles tinham para me seguir. E tem me seguido diligentemente. Tem estado comigo diligentemente. E me agrado eu, disse o Senhor para mim, em os abençoar. E quero dar a eles muito mais, muito melhor do que eles pensam, pedem em oração, buscam com o seu coração nas madrugadas, ou até mesmo sonham. Porque eu sou o Senhor, que dará a recompensa àqueles que perseveram na minha presença. E o Senhor está dizendo e mandando dizer para você, eu vou falar o que Deus está mandando dizer. Está chegando um tempo. Diga para o meu povo. Um tempo de colheita. Está chegando um tempo. Um tempo de contemplar com os seus próprios olhos a promessa de Deus. As coisas do céu, do Senhor. Que eu, diz o Senhor, disponibilizarei para a minha igreja. Em muito pouco tempo, diz o Senhor, todos verão e ouvirão claramente as coisas que hoje falo em parábolas. Mas são muito poucos os dias, diz o Senhor. E Ele está dizendo para mim, filho, diga para a igreja. São muitos poucos os dias que nos separam deste dia específico que está escrito no livro da nossa vida. Muitos se surpreenderão, mas muitos não, porque têm ouvido a minha palavra. Eu não sou homem para que minta,
nem filho do homem para que prometa algo que eu não possa cumprir. Eu sou o Senhor, que conduzo o meu povo pelo deserto, e que lhes aviso que em muito pouco tempo se acamparão na beirada do Jordão, e o atravessarão com pés enxutos, e entrarão na terra que eu lhes dei por promessa, a terra que mana leite e mel. E todos comerão e adoçarão a sua boca com o mel, e limparão o seu paladar com o leite. Porque eu sou o Senhor, que falo e faço todas essas coisas. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, está aqui o teu povo, a tua igreja reunida. Estamos em milhares de pessoas hoje, ouvindo a tua palavra. Eu te peço, Deus, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor venha liberar os teus santos anjos aí no céu, para que eles venham descer na terra e manifestar a tua vontade e o teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor nos alcance com a tua destra da justiça, com a tua mão poderosa, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Tome seu assento. Pode se sentar, por favor. Está abençoado? A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se trouxeram, né? Levante a sua mão aí que os irmãos vão entregar um envelopinho para você. Você que está em casa e se quiser enviar a sua oferta, o seu dízimo, já vão disponibilizar aí os dados bancários para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Eu vou orar já por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, vem trazer aqui, por favor. Não esqueçam, vou dar um aviso para vocês, que a gente vai ter o aniversário da igreja, vai ser dia 13 e 14 de julho, lá em Guaratuba, tá? Então dia 13 vai ser um sábado, e a gente vai fazer lá um almoço, né? Vai ser almoço ou vai ser de janta? Almoço. Então de manhã a gente vai ter um culto, tá? Eu não sei que horário, provavelmente 11 horas, 10 horas, entre 10 e 11, 10 horas, a Aldo está falando, a Manu, 10 horas. Então 10 horas vai ser o culto, para quem não puder ficar no domingo, né? Aí participa do culto no sábado. Então 10 horas vai ser o culto, e depois vai ter um almoço, vai ser um churrasco, vai ser filé de igreja que nós vamos fazer dessa vez, não vamos fazer costela, né? Porque costela dá muito empenho, quase 8, 9 horas trabalhando. Aí todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã, só Jesus, né? Vamos fazer um filézinho, então. Quem sabe o que é filé de igreja? A maioria não sabe. Filé da igreja é aquele filé que você põe numa tina e deixa ele temperado de um dia para o outro. Sabe que tem nas festas de igreja católica que você vai, que é aquele filézão com pão, com salada, isso é filé de igreja. Tá? A gente vai fazer esse churrasco.
tá bom? Eu não preciso falar para vocês que você não, né? Você não precisa pagar nada para ir, porque o dinheiro que a gente compra isso é o de vocês mesmo, que vocês dão de dízimo, de oferta, é da igreja, né? Não seria justo cobrar de vocês de novo, então você não vai precisar pagar nada. Vai ter bolo, né? Claro, vai ter bolo. E é numa chácara, mas é bem na entrada da cidade de Guaratuba, ele é bem facinho. Só que você precisa fazer a sua inscrição, então você tem que entrar na página da igreja, né, no link que está sendo disponibilizado todos os dias aí na transmissão, fazer a sua inscrição, tá? Mas só faça se você for, porque se você fizer a tua inscrição, a gente vai comprar a carne que você vai consumir, e daí se você não for, vai sobrar. E daí nós vamos ter que ficar comendo churrasco um mês depois. Aí eu prefiro não, né? Eu prefiro não. Tá? Então eu prefiro que você vá. Então faça a tua inscrição, tá bom? Por favor, todos podem ir, não tem problema nenhum. Ah, pastor, mas eu queria levar minha mãe, ela está em casa, mas ela não é da igreja, eu posso? Pode, irmão. Se é um parente de primeiro grau, você pode. Tua mãe, o teu pai, não tem problema. Oi? Fecha. Vai fechar a inscrição dia 2 de julho. Então você se esperto, tá? Vai ter uma lista de presença na entrada, segurança, que vocês sabem que o pastor precisa disso, né? Segurança para entrar na festa, então vão conferir teu nome, tem que estar lá com o nome. Caracrachá, você já sabe, né? Caracrachá. Precisa fazer, tá? Então é só isso. E aí dia 13 vai ser o churrasco e dia 14, domingo, vai ser a inauguração da nossa igreja nova em Guaratuba, tá? Vai ser o culto no domingo. E aí, como Guaratuba é pertinho, se você quiser, você vai no churrasco sábado, volta para casa, dorme, caso não quiser ficar lá, né? E aí, domingo, você vai de novo pro culto, né? Eu não sei como é que você vai fazer, isso é um problema seu, né? Eu não sei também. Eu só sei que na minha casa não dá para pôr barraca, não tem lugar para dormir, então você nem encha meu saco, que você já sabe, né? Tá? Eu já tô dando churrasco, bolo, já tô fazendo bastante. Então, é que a chácara é longe, né? É mais perto aqui, você ir lá do que você ir pra chácara lá. É mais perto aqui. Então, amém? Todo mundo entendeu? Tá? Então, dia 14 vai ser o culto de inauguração da igreja. Vai começar às 8 horas da noite. Normal, às 7, né? Que nós vamos fazer. 7 horas vai começar o culto. Tá? E é isso aí. Seja o que Deus quiser. Eu também não sei o que vai acontecer, não sei. Né? Então seja o que Deus quiser, mas essa é a programação da igreja, então eu gostaria que todos fossem, né? Eu gostaria que todos fossem, se esforcem, né? Para poder ir, para participar do aniversário, é um lugar onde a gente vai encontrar o pessoal da igreja virtual, né? O pessoal da igreja física, você vai conhecer todo mundo, e vai vir a galera toda. No ano passado, no aniversário do pastor, no final do ano, a gente tinha perto de 1.500 pessoas no nosso churrasco, né? Nós esperamos que a gente supere esse recorde, né? Esperamos agora, né? No aniversário da igreja. E aí no aniversário que vai ser em novembro, que é o outro churrasco que a gente faz com esse propósito também, de reunir todo mundo, a gente espera ter também bem mais, né? Eu espero que esse ano tenha um churrasco da Igreja Assembleia de Deus que faz em Foz do Iguaçu, que eles reúnem 2.000 pessoas no aniversário da igreja. Nós queremos quebrar esse recorde deles. Entendeu? Nós queremos quebrar eles. Né? Lá do pastor Percy, nós queremos quebrar o recorde dele, é 2.000. Nós já, né, colocamos 1.500, mas eu espero em breve ser 3.000, nós pôr eles no bolso, né? É o desejo, tá? Então depende só de você, tá bom? Pastor Edilson, é você hoje? Então vem aqui. Pastor Edilson vai orar com vocês agora, despedir a igreja, e eu vou ficar lá atrás para dar tchau para todo mundo, tá? Beijinhos, Deus abençoe vocês. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos estar em pé, por gentileza, glória a Deus. Eu ouvi falar duas coisas aqui, uma é remada e a outra foi na jugular, né? A remada é para ensinar e na jugular é para matar, né? Glória a Deus. Quem tem que perder é o diabo, né, irmãos? Já perdeu ou não? Glória a Deus. Eu quero orar com você nessa noite. E eu sei que Deus já fez a obra, o pastor já ministrou aqui.
Mas eu estava orando em casa essa tarde, me preparando para estar aqui. E Deus me deu 3 coisas. Primeira, pessoas que o teu nome estava indo lá em cima na lista. E alguém pegou e jogou lá embaixo. Isso eu falo no geral. Vou falar em questão ministeriais. Envolve tudo. Deus falou comigo hoje. Só que Deus disse assim: fala para a minha igreja, fala para o meu servo, que eu sou Deus que pega o que está lá em cima, põe lá embaixo. E pega o que está embaixo, põe lá em cima. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Segunda situação, pastor, vai vir de lá, das Neves Bola. Aquilo que o senhor falou para mim. Deus falou, diga para ele, porque foi ele que falou que o grande ia cair. E agora eles vão ter que vir submeter. Porque é Deus que vai mandar, irmão. E a honra chega, e quando a honra chega, não adianta, irmão. O diabo pode gritar, esbravejar, escabelar, não adianta. Porque a honra de Deus, ela chega, e ela chegou para confirmar aquilo que diziam, a igreja está esvaziando, o que ele está falando, está acontecendo. Mas isso é aos olhos daqueles que não enxergam. Porque aos olhos daqueles que enxergam, é o que Deus vai começar a fazer agora. Aleluia. Eu estava em casa orando, pastor, tinha uma mesa grande, eles estavam reunidos, e o teu nome estava lá. Aí Deus me mostrou o anjo descer com uma espada, e falou, não toca naquilo que eu cuido. Charamando e calabachúrias. Oh Espírito Santo. Aleluia. Quer ser profeta, irmão? Quer ser profeta? Tem certeza? Teu nome vai estar em todas as reuniões. Né? Vai estar em todas as reuniões. Deus falou isso comigo e mostrou o meu em todas as reuniões. E o teu nome vai estar lá. Se quer ser profeta, então prepara. Que vai ter que apanhar. Vão bater, mas tem uma coisa. Deus honra, porque Elias disse, na presença de Deus estou, diz para Acabe, estou na face de Deus, segundo a minha palavra. Não vai chover, não vai haver chuva. Por quê? Porque foi Deus que honrou a palavra de Elias, e Deus vai honrar a tua palavra. Deus está honrando a tua palavra. Você crê nisso? Vira para quem está do teu lado, diga, se orgulhe. Você é igreja ambulante. Só toma cuidado, porque você carrega o reino de Deus. Meu Jesus, isso é forte. Vamos orar, erga a tua mão. Querido Deus, muito obrigado por esta noite, pela vida do pastor que ministrou a tua palavra, pela vida dos irmãos, Senhor, obreiros, auxiliares que aqui estão, aqueles que não puderam vir, outros estão em outros lugares pela internet, Senhor, assim como a tua igreja reunida aqui presencial e a tua igreja, Senhor, reunida virtual agora. Todos estão sendo alcançados por aquilo que foi falado e profetizado, porque proveio de ti, Senhor. Eu quero declarar nesta noite, meu Pai, que a tua graça, o teu poder, Senhor, ó Deus, abunde a todos, Pai, de uma forma extraordinária, em medida, porção dobrada, recalcada, sacudida, Senhor, no teu santo nome, meu Pai. O Senhor falou no meu coração esta tarde, que chegou o tempo da mudança de história. Pessoas vão mudar suas histórias, Senhor. Ó Deus, eu creio, meu Pai, porque a minha já está mudando, Senhor. É nisso que eu creio, é nos milagres que o Senhor está realizando, Senhor, que eu creio e tomo posse.
Pai querido, também o Senhor pediu para que eu orasse, meu Deus, repreendendo, meu Pai, o espírito do medo. Tem muitas pessoas, Senhor, que estão passando medo, espanto, meu Pai, porque, Senhor, as coisas às vezes não acontecem e elas tem medo, sofre medo, medo do futuro, medo do fracasso, medo da reprovação dos outros, medo de não superar as expectativas entre família, liderança, trabalho e outras coisas mais. Senhor, eu declaro nesta noite, no nome de Jesus, que esse medo já foi embora e agora, Senhor, os teus filhos vão tomar, Senhor, uma atitude, uma decisão, vão se encorajar, ó Pai, e vão mostrar, Senhor, que eles estão debaixo da tua proteção, ó Pai. Em nome de Jesus eu declaro isto. Eu peço que o Senhor repreenda todo mal, toda enfermidade, todo espírito da enfermidade que tem invadido a vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, sai agora. Eu também repreendo o espírito da depressão, da opressão. Eu repreendo, Senhor, todo mal, toda angústia, ansiedade, problema nos ossos, nas juntas, nas medulas ósseas, na autoridade do nome de Jesus, está repreendido agora. Você que está passando esse momento depressivo, eu repreendo agora na tua vida a depressão. Você está me assistindo aí agora, eu quero repreender o mal que está na tua vida, o espírito da morte que o diabo mandou você tirar a tua vida, mas já caiu por terra, e no nome de Jesus já está vencido, já está declarado a vitória, para a glória de Deus. Senhor, guarda, protege a tua igreja, que eles estarão voltando aos seus lares, também os teus filhos que estarão retornando a Guaratuba, toda essa equipe, Senhor, todos que vão para a sua casa agora, que o Senhor coloque o teu anjo, guarde, proteja, Senhor, para que nós possamos ter vida abundante e estar na tua presença. Dê oportunidade àqueles que não se decidiram ainda te servir, te seguir, Senhor, para que eles não morram e não vão para o inferno, Pai, mas que vão para o céu, Senhor. Eu declaro, Senhor, que almas estão sendo arrancadas agora da prisão, almas estão sendo tiradas agora das cadeias infernais agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu vejo isso com meus olhos espirituais. Eu estou contemplando agora o Senhor passando, o Senhor quebrando prisões. Tem pais, mães que estão aqui, familiares que estão implorando por um milagre na sua família, e eu creio que esta noite chegou, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu creio nessa grande vitória que o Senhor está dando, e testemunhos serão, Senhor, contados, pessoas desfrutarão, Senhor, aquilo que semearam em lágrima, que semearam, Senhor, em oração, acreditando na fé. Oh, Espírito de Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu quero te agradecer agora, em o nome do Senhor. Nos dá uma semana abençoada na tua presença, Pai. Nos dê sonho, visão, Senhor, espirituais, para que possamos, Senhor, andar na tua direção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mãos em posição de receber, que a graça de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a paz do Espírito Santo, e a graça dele, a alegria dele seja com cada um de nós, hoje e sempre. Todos digam. Quem disse amém, aperta a mão de alguém e fala: eu quero te ver no próximo culto, irmão.